E por falar em lambada, meus queridos, por falar em lambada, no discurso de abertura da cúpula da CELAC, é engraçado, né? É CELAC, né, esse nome, né? O que significa CELAC, Pepe? É Convenção dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Aí é CELAC-UE, que é a União Europeia. Aí você fala assim, CELAC-UE. Sei lá o quê, né? Então, o que é? Sei lá o quê, né? No discurso, né, que ele fez lá na sei lá o quê, em Bruxelas. Bruxelas não são bruxas de meia tigelas, é lá na Bélgica, tá? O presidente Lula voltou a defender a regulação das redes sociais. Ele disse que é urgente regulamentar o uso das plataformas para combater ilícitos cibernéticos e a desinformação. Mas vamos ver nas palavras do próprio magnífico presidente. É urgente regulamentarmos o uso das plataformas para combater ilícitos cibernéticos e a desinformação. O que é crime na vida real deve ser considerado crime no mundo digital. Aplicativos e plataformas não podem simplesmente abolir as leis trabalhistas pelas quais tantos lutamos. A precarização do trabalho precisa ser revertida. A iniciativa do secretário-geral da ONU sobre integridade da informação e a agenda da Unesco sobre a regulação de plataformas digitais também constitui aportes fundamentais para o debate multilateral sobre governança. Eu gosto desse mix que ele faz de assunto, né? Direito trabalhista, plataforma social, né? O trabalhador do aplicativo. Ele pega, ele mistura tudo, né? Ainda bem que é Bruxelas, que senão seria uma verdadeira mistura do Brasil com o Egito e tem que deixar ele para dançar bonito. Porque quem dança, o brasileiro sempre dança. Sempre dança, Rodolfo. Sempre dança, Pepe. Ele parte de uma premissa verdadeira. O que é crime no mundo real tem que ser crime no mundo digital. Mas o que é crime no mundo real já é crime. De modos que, se acontece no mundo virtual, porque acontece... Quem que está na rede social? As pessoas. Sim. As mesmas pessoas que estão aqui. Então já é crime. Então, para quê? Né? Para que regular mais? Para que? É óbvio. Com o único intento de você... restringir a liberdade de informação. Porque se o Brasil... Vamos pegar o caso, já falaram aí, não pode ter pedofilia na internet. Não pode, mas tem pedofilia no mundo real. Veja o caso do Zé Dumont, ator ex-global, né, que foi condenado por pornografia infantil, Rodolfo. Absurdo. E pegou 1 ano de prisão de condenação. E tem outro processo nas costas dele que é estupro de criança. E aí ele pegou pena de 1 ano em regime aberto porque é idoso e tem bom comportamento. Ou seja, é um bom velhinho que gosta de crianças. Né? E aí ele quer combater no mundo virtual, se não combate no mundo real, né? Umas premissas falsas que vem... E eu não gosto de uma coisa, senhores, só para começar aqui esta rodada, crime cibernético. Eu não gosto, não existe crime cibernético. Da mesma maneira que não existe crime desportivo. Existe crime. Crime é crime. E quando a gente fala crime A, crime B, crime C, a gente tira o peso do crime. A gente banaliza o crime. O crime é mal e ponto. Né? Não tem mal cibernético. É tudo mal. É tudo mal. Então a gente fica falando em crime cibernético para a gente tentar explorar novos horizontes e reduzir ainda mais a liberdade. O que você achou desta fala de Lula, meu querido amigo Rodolfo Maris? Vinado, você está coberto de razão. Boa tarde a todos meus amigos da bancada aqui, você em casa também. Bom, eu acho que o Lula, logo ele começa a criar, ele vai começar a criar a polícia do pensamento. Ele dizia George Orwell num livro que eu estou lendo, em 1984, ele fala exatamente sobre isso.
O Lula está falando mais do mesmo, porque o que é crime na vida real também deve ser crime na vida cibernética. E olha só, a vida nas redes sociais virou o muro das lamentações. Muita gente usando as redes sociais para destilar o ódio, para destilar aquilo que tem vontade de falar somente no seu quarto escuro, coberto de luzes negras e tudo mais. É uma Nossa, luzes negras, quarto escuro, é o quarto de quem? Da Natasha, da novela Punk? Você já viu aquele quarto onde os hackers, onde as pessoas que destilam mal são presas? Já viu uma prisão dessas pessoas? São quartos escuros com aquela luz roxa, ainda assim. Ainda bem que não tem aquele cheiro negócio no vídeo, né? Porque senão seria terrível. Deve ser um cheiro de cândida. Meu Deus, Pavinato. Nossa Senhora Aparecida. O cheiro de pinho, né? E ele é horrível. Mas então, voltando ao assunto, o Lula ele precisava falar alguma coisa ali, alguém escreveu aquele texto, com certeza ele foi induzido a estar lendo aquilo, porque talvez ele nem conheça de fato o que faz a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente sempre frisa na LGPD que já existe. Estão criando uma lei para auditar uma lei que já existe. E isso é um absurdo. É só o começo dessa novela que nós veremos mais capítulos pela frente aí, Pavinato. É bastante complicado. Porque, veja, falavam, né, do Discord. Aí quando prenderam o pessoal lá do Discord, o pessoal que estava fazendo, o Rodolfo mencionou, o pessoal que de alguma forma incentivava, fazia a pedofilia acontecer. E pedofilia, senhores, vamos explicar aqui, né? Não existe crime de pedofilia. Existe o crime de estupro de vulnerável, né? Que é você praticar sexo ou praticar ato libidinoso, né? Que pode ser muita coisa, ato libidinoso, com uma pessoa de 13 anos ou menos. Tá? Menor que 14 anos, diz a lei. O Brasil gosta tanto das crianças, né? O Brasil tão tradicional que de 14 para cima você já pode dar o Kama Sutra. A legislação é essa. É triste, mas é verdade. E aí falava, tá vendo como precisa regular? Não precisa regular. A polícia prendeu, gente. Se a polícia prendeu, a gente precisa instrumentalizar a polícia. É ou não é? Pavinato, eu não acho que seja tão simples assim como vocês colocam, né? Tudo bem. Eu acho simplérrimo. Pela lógica, né, o crime real, né, também é crime no espaço virtual. Isso que você colocou bem aqui. Mas tem que lembrar que o crime feito no ambiente virtual, ele tem uma intermediação de plataformas digitais. E às vezes não é tão simples assim para você identificar determinadas pessoas em determinado período de tempo, de forma ágil, a evitar um possível crime ou a mitigar um crime que está acontecendo, tá? Assim, Pavinato, eu discordo de você nesse aspecto, porque, na minha opinião, ninguém é contra a regulação. O pessoal é contra o conteúdo da regulação. Até o Google, por exemplo, se manifestou recentemente favorável à regulação. A questão que a gente tem que discutir aqui é que tipos de regulação a gente tem que fazer de modo a não violar a liberdade de expressão. Eu acho uma certa superficialidade a gente colocar que a regulação automaticamente vai tirar a liberdade de expressão. Não. Eu posso ter uma regulação. Já existe regulação. Eu posso ter uma regulação para maximizar a liberdade de expressão, por exemplo, também. A gente sabe, por exemplo, que as Big Techs, elas detêm o monopólio, né, das pessoas que elas querem que tenham mais voz ou menos voz. Como que elas fazem isso? Por meio do algoritmo. Eu não vejo nenhuma pessoa da esquerda no shadow ban, como eles falam, né? Que tem os posts restritos para menos gente, para mais gente. Agora, o pessoal da direita, por exemplo, está sendo restrito a voz dele por conta de milícias digitais da esquerda. Porque quando, para vocês entenderem, existe uma quantidade de número exato que quando você denuncia determinada pessoa na internet, essa conta cai automaticamente. Então, o que acontece? As pessoas se mobilizam para simplesmente tirar a liberdade de expressão de alguém, né? E nesse aspecto, a esquerda é muito mais organizada do que a direita. Então, sempre sobra do lado da direita. Então, eu não entendo como a direita bate no peito falando que é contra a regulação. Não, gente. Vamos fazer uma regulação para você maximizar a liberdade de expressão, para você proteger a liberdade de expressão. Porque do jeito que está, não está sendo respeitado e não está sendo observado. Mas, olha, eu acho que tem demais regulação. Primeiro, a gente tem a Constituição, que proíbe o anonimato.
mas estão deixando coisar o anonimato, né? Porque o que mais tem é valentão, né? É aquele sujeito, né? Você vai ver, aquele sujeito franzino que leva bordoada no trabalho o dia inteiro. Aí ele chega em casa às 18h47, né? A avó está ouvindo Nova Brasil FM, porque ela é fã de Quarteto em Si. Ela fez lá o mingau do netinho, que ele mora com a avó, certamente. Sim, claro. Aí ele come e fala: obrigado, vovó, a sua bênção. Aí ele senta na sua máquina, no seu computador. Fecha a porta do quarto. Fecha a porta do quarto, claro. Aí ele entra por detrás do seu nickname, né? Com a sua foto de um gladiador romano. Aí ele fala: agora ele vai ver, eu vou acabar com a vida dele. E fala. É verdade. A foto dele bodybuilder, né? Ele põe a foto do Rodolfo lá. Aí, ou do Michel Serdan, né? Ou do Ted Boy Marino. Bom, aí ele vai lá e fala: mas a Constituição proíbe o anonimato. Aí a gente tem também a questão dos direitos à personalidade no Código Civil, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o Código Penal, o Código de Processo Penal, que vê tutelas de urgência em caráter criminal, o Código de Processo Civil, que vê tutelas de urgência em caráter de danos morais. A gente tem a LGPD, que fala desse negócio de shadow ban. Você não pode, shadow ban está abarcado na LGPD, tem que ser avisado quando isso acontece. Agora, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi criada, tem um monte de funcionário público, isso não faz nada. Aí depois a gente tem a lei das empresas também. A gente vai falar aqui do WhatsApp, né? A empresa não tem aqui, mas ela faz parte de um conglomerado, vai-se em cima do conglomerado, e tem o Marco Civil da Internet. E o problema que eu acho que o Felipe fala, meu querido Bruno Musa, é que o Marco Civil da Internet, aprovado no governo Dilma, acho eu que tenha tido um lobby danado, sabe, um arerê, um lobby com você, um lobby com PT, aliás, né? Que tem um artigo lá que tira a responsabilidade solidária da plataforma. E tudo isso vai cair no judiciário? Mas tudo isso vai cair no judiciário para decidir ou não? Tudo vai para o judiciário decidir no Brasil. Por exemplo, caso criminal. Teve um caso, eu já lidei muito com direito criminal. Tem um cara, a mulher tinha uma ordem de restrição contra ele, né? E estava tendo uma operação de tráfico. A delegada que estava nessa operação pegou uma mensagem do traficante no WhatsApp e viu que aquele marido que tinha uma ordem de restrição contra a mulher, que estava na mesma delegacia, estava encomendando matá-la para o traficante. Ela correu para a juíza, aí a juíza falou assim: olha, vamos dar uma preventiva, pelo amor de Deus, que ele vai matar essa mulher. A juíza falou: não é elemento suficiente. O que aconteceu? Matou. A mulher morreu, né? Então não é a questão da agilidade, é uma questão de aplicar bem a lei, não é, Bruno? Eu tenho, primeiro, boa tarde a todo mundo em casa. Eu, até complementando um pouco do que o Felipe falou, quando ele fala de ter uma regulação para maximizar a liberdade de expressão, eu tenho certa dificuldade em entender isso, Felipe. Porque eu penso o seguinte: eu, por natureza, filosoficamente, eu sou contra regulações, burocracias, eu não lido bem com isso. Principalmente quando ela vem imposta de cima a baixo e a gente não tem como contra-argumentar, né? Mas o meu ponto seria o seguinte: se essa regulação, o Brasil já é tomado por regulações, tomado por burocracias. Se nós impusermos uma regulação que limita a liberdade de expressão, eu acho que isso vai acabar sendo mais uma burocracia, mais um mecanismo para eles se apoderarem da tal liberdade de expressão. E a gente vai cada vez mais perdendo o nosso espaço. Veja, independente do lado que eu pense, eu preciso ter o opositor, pessoas que pensam diferente de mim. Falei isso ontem à noite para você, né? A gente conversando sobre isso. É interessante você ver pessoas que pensam diferente de você, porque só assim a gente evolui, só assim a gente aprende. Agora, esse ponto que o Felipe falou da shadow ban, eu passei por isso 2 vezes, né? No meu Instagram. Então, a gente vê que o outro lado que fala, que pensa de uma outra maneira, tem o caminho livre para se expressar. Enquanto as pessoas, como o próprio Felipe falou aqui mais à direita, acabam sendo banidos. Então eu tenho muito medo dessa regulação imposta
por burocratas que pensam de uma determinada maneira e que querem calar um lado. E eu até hoje eu recebi uma frase, tô com ela aberta aqui que meu pai mandou, que foi atribuída a Thomas Jefferson, não sei se realmente é ou não, e vale a pena... Tem um problema com essas frases de WhatsApp que eu vou te não falar. sei se é ou não, mas eu até procurei e não sei se é. Winston Churchill, Arnaldo Jabor e Clarice Lispector... Essa mais não. tiveram paz. Mas que vale uma pequena reflexão. Assim, quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando são corruptos, as leis são inúteis. Então eu tenho medo de repente, se essas pessoas são corruptas, que fazem a lei de hoje, elas realmente usarem mais uma regulação para agir a favor deles e contra o outro lado. Esse é o meu grande medo. E tem uma coisa, Felipe, também. Regular e aumentar a liberdade é uma contradição em termo. Não. Porque a regulação serve para arestar. Essa é a minha grande regulação e liberdade são palavras contraditórias. A premissa de quem defende menos regulação ou não regulação, inclusive o Musa falou isso aqui, explorando o posicionamento dele, né, é achar que a regulação será mal, será uma regulação ruim. Né? Aí eu volto a perguntar, e a decisão feita pelos burocratas da empresa privada das grandes techs, é sempre boa? Não. Então aí que está o problema, se regula para evitar... Mas você regula... Você regula... É esse. Nós estamos aqui discutindo uma coisa... Eu gosto de dar um exemplo absurdo para você entender o ponto. Fala aí. Se o milionário... E o Zé Rico? Comprar o Meta. Facebook... WhatsApp e doar para o PT. Instagram também. E aí? Não pode, porque a lei eleitoral não permite. A Dilma Rousseff vira presidente também. Não precisa, não permite. Dá para ser algum petista aí. Pronto, e aí? Vai quebrar. E aí... Não, então, é aí que você parte de uma premissa errada. Você não pode achar que as pessoas vão ter decisões boas. Você regula para evitar esse tipo de coisa, para ter a neutralidade. O mercado regula. Ô, Carol, eu e o PP estamos discutindo uma coisa. Carol, monopólio. Ele não percebeu. Essa questão. Não, você não percebeu a questão. Você está achando que eu defendo a não regulamentação. Quando, na verdade, eu estou dizendo que já existe regulamentação. E já existe muita regulamentação. O que eu estou dizendo é isso. Assim, para que mais se tudo já está regulamentado? Eu discordo dessa ideia de que LGBT já teria abarcado. LGBT do João Willis. Não, LGPD. LGPD. Não, você discorda porque você não leu lá o artigo. Claro que eu li o artigo, falei. Pavinato. Carol, eu vou passar para você, eu vou ler de novo a LGPD. Vai. Você não acha também que está regulado demais? Exatamente, eu acho, Pavivi. Tá regulando. Boa tarde, Pavivi. Agora são 14 horas e 28 minutos. Antes que me perguntem. Exatamente. Boa tarde, meus amigos que nos acompanham. Concordo que já é regulado. E assim, se o objetivo é de fato impedir que crimes aconteçam pelas vias digitais, o nosso querido Palumbo fala muito isso aqui, né? Por que não aumentar o número de delegacias digitais, né? Parece que o estado de São Paulo tem uma e que não consegue abarcar todo o número enorme de crimes que tem pela internet. Eu acho que alguns pontos são importantes, talvez a rastreabilidade do usuário, que o Pavivi falou aqui, desse cara que leva bordoado no trabalho o dia inteiro, assim, bonzinho no trabalho e chega à noite e destila todo o seu ódio na internet, ele tem que ser passivo de rastreabilidade. A gente sabe que tem a Deep Web, tem formas das pessoas se esconderem, mas isso eu acho um ponto importante. E outro, as empresas que atuam no território nacional, por mais que seja da via digital, elas têm que ter alguma representação legal no nosso país. Esses dois pontos eu acho importante, porque elas atuam aqui, isso, enfim, é de senso comum. Agora, o que é bem importante, por que Lula não para de falar sobre regulação? E ele falava antes de ser eleito. Então, quem votou nele já sabia que o jogo ia ser esse. Pessoal, eleições municipais estão chegando ano que vem. E essa regulação, justamente, o que se diz e o que mostra também pela PL das fake news, que eles não conseguiram através da PL, estão tentando de alguma forma regular por alguma outra via, é justamente falar o que é fake news e o que não é, e fazer com que a campanha do ano que vem beneficie os candidatos à prefeitura e vereadores, que muito provavelmente quem escreveu a lei, quem escreverá a lei,
está torcendo para que ganhe. Então, essa é a grande preocupação de Lula, é a eleição do ano que vem, e depois as eleições de 2026. Eu me preocupo, também acho que se for para combater realmente crimes de verdade, já temos regulação suficiente, só não temos uma justiça eficiente para viver. Não, muita. E a gente fica, você fala, né, o que é a verdade, né, para combater a fake news? Agora, uma pergunta complexa de responder, essa o que é a verdade, tá? Eu só quero oferecer um presente aqui a quem nos assiste, tá? Eu fiz um e-bookzinho, né, o nome é O que é a verdade? Aí a pergunta é, a gente pode definir, algum ser humano é capaz de dizer o que é a verdade? Que vale lembrar, essa foi a única pergunta que Jesus silenciou. Quando Pilatos pergunta, que est veritas, o que é a verdade? A resposta foi um silêncio. Então isso é muito perturbador. Então a partir desse silêncio eu fiz esse e-book chamado O que é a verdade, meus queridos? Se você for lá no meu Instagram, @Pavinato, você me manda uma mensagem, escreve Linha, que é o nome desse programa. Linha de frente eu vou disponibilizar para vocês este e-book, né? O que é a verdade? E eu digo o seguinte aqui, só para fazer um parágrafo. Todas as pessoas humanas carregam, na essência particularíssima de cada uma das suas existências singulares, a verdade, que somente pode ser sentida e avaliada no solitário e silencioso íntimo de cada uma das pessoas, e não pode, assim, ser adquirida, emprestada ou imposta. Mas nenhuma pessoa humana carrega toda a verdade. Por essa razão, resta a cada uma das pessoas a crucial decisão de aceitar ou não essa verdade. A opção de ser verdadeiro em respeito à verdade ou de negar a verdade e reprimir o seu ser verdadeiro por acreditar em uma mentira ou a ela se subordinar. Bom, tá lá, me manda uma mensagem no Instagram, @Pavinato, e escreva Linha. Isso é muito importante, porque eu estava falando aqui da LGPD. Tá? Quero retomar, para dizer que já tem regulamentação, ela vão ter no Brasil. LGPD, para quem não sabe, quiser ver, né, para não dizer que eu estou falando mentira, é a Lei 13.709, que ela é de 14 de agosto de 2018, mas ela só entrou em vigor, não faz 2 anos que ela tá vigente, né? Só em 2021, agosto, se não me engano. Então não tem 2 anos de vigência ainda. Para que serve essa lei? O artigo 1 diz, essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Gravem essa expressão, tratamento de dados pessoais. Então, para que serve a LGPD? Ela para regular o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ok? Ok. Bom, o que é tratamento? Então, o que essa lei regula? A gente vai no artigo 5º, inciso 10, e ele diz o que é tratamento. Tratamento. O que é tratamento para essa lei? Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Portanto, ela já abarca shadow ban, ela já abarca a distribuição de mensagens que você põe num Twitter, por exemplo, ela já fala de tudo isso. Agora, por que não se aplica essa? Eu discordo dessa posição. Você discorda da lei. Por quê? Qual palavra? Artigo 5º, inciso 10. De qual palavra você discorda? Não, no meu entendimento, inclusive está calculado, tratamento pessoal, dados pessoais, ou seja, a empresa estaria fora disso aí. A empresa não pode cometer crime pela internet. Não pode. A empresa... Aí você vai para a questão da não discriminação. Não, você precisa ler a lei inteira. Não concordo. Tratamentos pessoais de dados. Ou seja, uma empresa, se tiver a empresa fazendo crime pela internet, estaria fora da LGPD. Não. É o que está escrito aí, ó, no artigo. Não é empresa, porque é uma pessoa que comete crime. Pessoal. Empresa não estupra. A questão é o seguinte, a LGPD, Pavinato, também... Aí calma, aí você não compreendeu o que eu falei. O problema é o marco civil da internet. A LGPD, no meu entendimento, ela trata, entendeu,
de dados internos que as empresas coletam. O que ela faz com esses dados? Não é coleta, é tudo que é jogado nela. É isso, recebe. Não é só receber. Recebe. Não é só receber, dá tratamento. É toda a operação. Sim, claro, claro. Por exemplo, você vai fazer uma compra... Eu faço um tweet. Um tweet é um dado pessoal. Tá, vamos lá. Você criar aquela conta, você colocou Um tweet é um dado pessoal. Eu publico um vídeo, LGPD, quando você é um dado pessoal. Não é só. Não. É a minha posição. Não é só. O dado pessoal é toda informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Quando eu faço um tweet, é uma informação, porque ela revela minha preferência política, ela revela minha preferência alimentar, ela revela minha preferência sexual. Os dados que a empresa capta dessa informação que você pega, a LGPD protege. Então, a frase é um dado pessoal, porque ela é uma parte de mim. Ela forma aquilo que Stefano de Rodotà chama de corpo eletrônico. Agora, se a empresa não colabora, aí são outros 500. Se a empresa deixa, porque quem insere dados de maneira criminosa é a pessoa natural. Agora, se aqui você dá o tratamento diferenciado, discriminatório, a empresa responde pela LGPD. Ela não pode discriminar, ela não pode eliminar o meu perfil e deixar do outro. Fornecer para outros, também a sua informação pessoal. Tratamento discriminatório, no meu entendimento, pela LGPD, é outra coisa. Por exemplo, eu aqui estou comprando um aparelho celular da Magalu e eu estou no Rio Grande do Sul e o cara comprou um aparelho do Nordeste, não pode ter preços diferentes para as duas pessoas. É isso que a jurisprudência entende. Mas isso o Código de Defesa do Consumidor já trata. Sim, mas é isso que a LGPD fala também. Então, artigo 6º, quem quiser, lê inteira a lei. Artigo 6º, ele fala... Não pode haver discriminação. Não discriminação, impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Então está aqui, meus senhores, está aqui.